Meu nome é René Hermann, eu tenho 67 anos de idade, completo agora em julho 68 anos. O meu sobrenome Hermann vem, logicamente, do meu pai. Meu pai veio da Alemanha com 2 anos de idade e infelizmente, quer dizer, ele mesmo não falava muito o alemão e não pôde passar a língua a língua para os filhos, né? Eu tenho um irmão mais velho que hoje é falecido, tenho um irmão gêmeo e temos aí o irmão do meio. Os três hoje moram em São Paulo e a gente está aí sempre junto aí, reunido como família, visto que os nossos pais hoje não estão mais presentes, somente em memória. E tenho dois netos, né, que moram lá em Portugal, lá em Sintra, junto com a minha filha. E aí é bom também, porque assim também sempre tem um motivo para a gente ir lá para Lisboa, ver um pouco mais da terrinha, comer aquela comidinha boa. Tenho uma sobrinha em Londres, tenho um sobrinho morando em Paris também. Então é bastante. E tenho também hoje eu moro com a Alessandra. A Alessandra tem um filho também de 17 anos que mora junto conosco. Então a família tá bem completa. Bom, gostaria muito de agradecer o Brasil Tours por essa oportunidade. Parabéns também ao Brasil Tours. Eu tive vendo os outros vídeos e realmente 40 anos de turismo é só fera que tem. É um privilégio muito grande de estar junto com essas feras fazendo aqui esse vídeo. Eu trabalho na Costa Cruzeiros desde 1994. Então, hoje eu estou como diretor-presidente institucional da Costa. Mas, enfim, eu levantando um pouquinho aí a minha história, né? O que eu vivi no turismo, quer dizer, na realidade eu tenho 50 anos de turismo, um pouco mais do que 40. E como é que eu entrei no turismo? Eu entrei no turismo porque a minha família, todos nós em 64, quando eu tinha 10 anos de idade, todos nós fomos para os Estados Unidos. Meu pai, mecânico ferramenteiro, recebeu uma proposta para trabalhar lá e fomos todos. Depois de um ano e meio, minha mãe não se acostumou, voltamos para o Brasil. Meu irmão mais velho, que era também mecânico ferramenteiro, ficou lá em Nova York, quer dizer, no estado de Nova York, né, perto de Albany. E aí, depois que nós voltamos, quer dizer, eu sempre quis voltar para Nova York, voltar para os Estados Unidos. Comecei a trabalhar desde os 16 anos e, logicamente, que office boy, aquela coisa toda, era difícil de arrumar o dinheiro. Aí um amigo falou: por que você não vai para a Varig, trabalha na Varig? E aí, depois de um ano, você tem direito a uma passagem para qualquer lugar do mundo. E assim eu fiz. Eu lembro até que a pessoa que me atendeu na Varig, no departamento pessoal, era o senhor Zellinger. E como eu falava inglês, dessa experiência que eu tive nos Estados Unidos, um ano e meio, então, de uma certa forma, foi fácil. Comecei trabalhando no aeroporto e depois de 4 dias, aí eu passei para a loja por uma questão de horário por causa do curso de administração que eu estava fazendo. E aí fiquei na Varig um ano e meio, fui para os Estados Unidos, revi o meu irmão lá e a família dele, que já era casado, tinha filhos e tudo mais.
Mas o meu objetivo também era ser piloto, né? Eu queria ser piloto comercial, porque eu queria viajar bastante, então eu comecei na própria Varig mesmo, quando já tinha 18 para 19 anos, comecei a fazer um curso, a tirar o brevet, lá em Sorocaba. Começamos em quatro amigos, perdão, em 5 amigos nós começamos, e aí nós íamos sábado, domingo para Sorocaba, e aí um desistiu, o outro desistiu, o outro desistiu, o outro desistiu, sobrou somente o René aqui que vos fala. Foram 40 horas de voo lá em Sorocaba, e aí, quer dizer, isso começou a ficar muito cansativo. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer o curso e terminar o curso aqui no Aeroclube de São Paulo, onde eu me brevetei, eu tirei o brevet. E também, quer dizer, eu gosto bastante de dizer que o aeroporto de Guarulhos, nesse período, 74, 75, pertencia, era militar, o aeroporto militar, e quando eu voei sozinho, né? Então, quer dizer, foi no aeroporto de Guarulhos, que eu tenho um orgulho bastante grande, que eu vou ter história depois aqui para contar. Depois de Varig, eu fui para a British Caledônia em 74, até comecei como Telex Operator, operador de Telex, loja, tarifas e tudo mais, e continuava voando. E aí, quer dizer, um outro amigo meu me falou: René, por que você tem um curso na Força Aérea Brasileira de 1 ano, onde você faz esse curso, depois você presta a Força Aérea Brasileira por 2 anos como tenente, como segundo tenente, e aí depois você vai para qualquer outra, para qualquer empresa aérea que vai te pegar. E assim eu fiz. Quer dizer, em 76 eu fiz o exame, passei, foram 190 alunos, eu era o número 95, e aí chegamos lá em fevereiro, comecei o curso, comecei a voar, solei, só que em abril para maio, peguei uma pneumonia em Natal. E essa pneumonia fez com que eu ficasse no hospital de maio até dezembro, com 2 operações no pulmão. Essas operações, todas elas feitas no Hospital Central da Aeronáutica, lá no Rio de Janeiro. Então foram dias semanas e meses, né? Bastante difíceis que eu passei. Nesses 3 meses eu fiquei em São Paulo, e aí eu tive uma pequena passagem, né, na nossa querida Worldstream. Eu não sei se existe ainda hoje a Worldstream, mas eu trabalhei lá por 3 meses. E depois em 77 eu falei, bom, eu tive toda essa passagem na aeronáutica, então acho que alguma coisa está dizendo para mim: René, ser piloto não é para você. Então, como a minha intenção era viajar, então falei, tá bom, então eu vou viajar, vou trabalhar no turismo, vou trabalhar na aviação, e aí eu vou fazer as minhas viagens. E assim fiz. Bati na porta da British Caledônia, que eu já havia trabalhado, e aí, com toda certeza, quer dizer, pelo trabalho que eu já tinha feito lá, me selecionaram, comecei a trabalhar, e aí eu peguei, em 1982, eu fui gerente para o sul do Brasil, da British Caledônia. E o que me deixa
que me dá um orgulho bastante grande, né? Porque antigamente, quer dizer, os diretores de companhias aéreas eram pessoas com muito mais idade, eles eram expatriados, eles não eram brasileiros, né? Então eu tive essa oportunidade. E aí fiquei até 1985, e em 1985 a British Airways veio no lugar da British Caledonia. Na realidade, a British Airways comprou a British Caledonia. Então, aí ficou a dúvida, existia aqui um escritório de offline, então quem fica, o gerente de lá, o gerente daqui e tal. Então, eu fui escolhido para ficar aqui na British Airways em 1985, e como gerente de vendas Brasil, que mais uma vez me deu um orgulho bastante grande, né, por estar assumindo essa posição com 30 e poucos anos de idade. Aí chegamos aí em 94. E aí, em 94, acontece uma nova fase, né, da minha vida dentro do turismo, que é onde eu passei a ter três opções, né? Uma opção era VASP, em Miami. Segunda opção era a própria British Airways, no México, para ser transferido. E a terceira opção foi quando um colega, agente de viagem, sentou na minha frente lá no escritório e comentou. Vocês verem como as coisas acontecem, as oportunidades passam por você e você pega essa oportunidade ou não, coisa que eu falo sempre para as minhas duas filhas que eu tenho. E estou falando também para os meus dois netos que eu tenho também. E aí aquilo me aguçou um pouquinho e tal. Eu falei, mas que oportunidade é? Não, é uma empresa de navios que está vindo, já está no Brasil, que eles estão precisando de um diretor, blá blá blá. E eu falei, mas o que precisa? Precisa falar inglês e precisa ter pelo menos 10 anos no turismo. Falei, legal. Aí falei, você está interessado? Ele falou, não. Falei, então ótimo. E aí depois da entrevista com os diretores, que na realidade a empresa Costa, na época, a família Costa era dona da empresa. E eu fui entrevistado por um desses donos da empresa, que era o Dr. Giacomo Costa, e o Dr. Pellicari, que era o grande homem lá comercial da empresa, que resolvia tudo. Muito bem, fiz a entrevista, e aí depois, julho, agosto, setembro, e a British Airways me pressionando para mim me decidir sobre o México, né? Cheguei a ir para o México para ver casa e tudo mais, o que eu escolher ou não. E aí liguei para o Dr. Giacomo, né, que é como a gente costumava chamá-lo. Falei, olha, eu estou indo para o México, vou ver casa e depois eu volto para Miami. Aí ele falou, então quando você voltar de Miami, você dá uma ligadinha para mim. E aí eu comecei a trabalhar na Costa Cruzeiros em 12 de setembro de 1994. Então, minha primeira temporada foi temporada 94, 95. Por quê? Porque os navios chegam em dezembro, vão embora em março e abril. Então, por isso que falamos 94, 95. E era uma temporada que nós tínhamos 3 navios aqui na América do Sul, aqui no Brasil. Costa Marina, que era um navio de 25 mil toneladas, 900 passageiros. Aí nós temos também o Eugênio C, um navio com 32 mil toneladas, com 1.600 passageiros.
da costa, e tinha também o Funchal, com 10 mil toneladas e 500 passageiros. Então, praticamente, terminais não existiam aqui. E aí nós tivemos um grande crescimento e o meu trabalho era o quê? Meu trabalho era popularizar essa indústria. Os folhetos, analisava os folhetos e via que os folhetos eram tudo de pessoas com gravata. Então, quer dizer, como nós queríamos dar jeito de férias para os navios, então tínhamos que tirar as gravatas. Começamos a mostrar que os navios eram lugar como os hotéis, que você podia fretar esse navio e você poderia realizar o seu evento dentro dos navios. Então, quer dizer, realizamos fretamentos do Roberto Carlos, fizemos lançamentos de carros da Ford também e muitos outros fretamentos. Para quê? Para gerar bastante passageiros. E depois também, outra coisa, naquela época, nós tínhamos cruzeiros de 21 dias, cruzeiros de 17 dias, cruzeiros de 11 dias. Então, quer dizer, nós fizemos como se fazia nos Estados Unidos e como se faz hoje nos Estados Unidos e como nós estamos fazendo aqui agora. Quer dizer, cruzeiros de 7 dias, cruzeiros até de 9 dias, por causa do nosso litoral também. Mini cruzeiros de 3 e 4 dias. Então, isso ajudou bastante a trazer os preços mais para baixo também. E nessa pirâmide aí, a gente vinha descendo cada vez mais. E depois também, na época, se vendia tudo em dólar, então nós começamos a vender em reais. Naquela época não existia financiamento, nós começamos a fazer financiamento em 10 vezes. Naquela época não se aceitava cartão de crédito, começamos a aceitar cartão de crédito também. E outra coisa que nós tínhamos que trabalhar também eram novos destinos, né? Quer dizer, nós começamos a ir para Ilhabela, nós fomos para Búzios, nós fomos para Porto Belo. E então também isso fez com que a gente fizesse mais mini cruzeiros aqui saindo de Santos ou até saindo de São Paulo também. E aí esse crescimento, quer dizer, como eu disse, 94, 95, que nós tínhamos 3 navios, um total, mais ou menos naquela época, de 40 mil passageiros na temporada. Então, quer dizer, navios menores, cruzeiros longos, então você faz um número menor de passageiros. 2004, 2005, praticamente 10 anos depois, nós já tivemos aqui 6 navios, já um total de 139 mil passageiros. E na temporada de 2010, 2011, foi o período que nós tivemos, quando eu digo nós, eu digo a indústria, tá? Então a indústria teve 20 navios aqui no Brasil. Só o Grupo Costa, nesse ano, nós tivemos 7 navios, que foram 3 navios da Ibero, 3 navios da Costa, e 3 navios da AIDA também, que faz parte do grupo Costa. E com esses 20 navios, foi movimentado 800 mil passageiros. Então, isso, logicamente, foi um motivo de bastante orgulho para mim, porque aquilo que eu vi em 1994, quer dizer, estava certo, quer dizer, que essa indústria ela tinha como crescer, e tenho orgulho de dizer que eu ajudei bastante, como outros também ajudaram, né? E aí
Depois de 2011, depois de 2012, aí os números de passageiros começam a cair por vários motivos. A estrutura dos portos, né? E depois também a estrutura dos próprios terminais, custo Brasil também, quer dizer, Brasil é um destino muito caro de se operar, e o navio, hoje, você compete com Dubai, você compete com o Caribe, você compete com o norte da Europa, você compete com o próprio Mediterrâneo. Então, quer dizer, o navio é como um investimento, né? Quer dizer, você tem ali, hoje os navios custam aí praticamente quase 1 bilhão de euros. Então, se você colocar um navio de 1 bilhão de euros aqui, então é como se você estivesse investindo 1 bilhão de euros em qualquer empresa, em qualquer banco e tudo mais. Então, você tem que ter um retorno. Então, quer dizer, se amanhã Dubai tem custos menores e melhores vendas do que o Brasil ou do que qualquer outro lugar, tenha certeza que Dubai vai pegar esse navio. Então, quando eu disse que o movimento caiu, não só pelo custo, e quando eu falei em estrutura portuária, eu quero dizer que os terminais, os destinos, eles não evoluíram de acordo com os navios. Vocês veem, eu falei de quando eu entrei em 94, de navio de 30 mil toneladas. Hoje nós temos navios aí Toscana de 170 mil toneladas. Então, quer dizer, e pior, quer dizer, o Toscana hoje, que é um navio que viria na temporada passada, ele é movimentado a gás natural liquefeito. E nós não temos esse gás natural liquefeito aqui no Brasil, que é o gás mais puro, mais limpo do mundo. Então, hoje nós já temos 2 navios, o Esmeralda e o Toscana, e então, quer dizer, infelizmente não temos como trazer esses navios para cá, porque o fato de você abastecer esses navios com gás natural liquefeito é bastante difícil. Na realidade, tem que vir uma barca, um navio de fora para abastecer o navio aqui pelo menos uma vez por mês. E esse custo também ele é bastante grande, e também a própria pandemia prejudicou essa operação. Esse ano, o ano passado, a temporada passada, viemos com o Diadema. Esse ano nós estamos vindo aí, a Costa está vindo com Costa Firenze, abastecimento de combustível normal, então não vamos ter problema. Então, um navio de 5.200 passageiros, 135 mil toneladas, e além do Firenze está vindo Fortuna e está vindo Costa Fabulosa também. Vejam que hoje nós estamos praticamente há 6 meses da temporada, e nós estamos em dúvida ainda se o Costa Firenze ele pode parar no Rio de Janeiro ou não. Acreditamos até que sim, porque estão sendo feitas obras, dragagem lá no Rio de Janeiro, e a gente tem certeza que esse navio vai poder atracar lá no porto do Rio de Janeiro. E quando eu falo em estrutura, quando eu falo em novos destinos, quando eu falo em custo Brasil, um agradecimento aqui à CLIA. A CLIA é a nossa associação, né? Cruise Line International Association, Associação Internacional dos Cruzeiros Marítimos, e que estamos trabalhando bastante aí com as autoridades para que a gente reduza esses custos, para que a gente melhore a estrutura, né? E tenhamos também novos destinos.
e porque são 8.500 quilômetros que nós temos de costa aqui no Brasil. Então, com certeza, nós poderemos ter muitas outras empresas, muitos outros navios vindo aqui para a nossa costa. Muitas pessoas, quando eu saí da British Airways e fui para a costa, muitas pessoas, como eu disse, quer dizer, se admiraram, né? Por que você está saindo da British Airways? Você tem um bom cargo. E, como eu disse, quer dizer, eu via um futuro bastante promissor dentro da indústria de cruzeiros marítimos, né? Então, muita gente me perguntava, mas e o que é sair do ar e ir para o mar? Então, quer dizer, na realidade, você não tem muita diferença, porque você está vendendo capacidade. Quer dizer, da mesma forma que eu discutia com Londres sobre mais assentos para vender, hoje e na costa eu discutia com a Itália para ter mais cabines para vender. Então, quer dizer, na realidade, um navio ele se assemelha muito a um hotel. Tanto que os passageiros, nós chamamos eles de hóspede e não de passageiro. E lá ele tem seu café da manhã, lá ele tem seu almoço, lá ele tem o seu jantar, lá ele tem todos os entretenimentos aí que um navio pode oferecer. Então eu diria que um navio ele é bem completo em termos de um cruzeiro de 7 dias, você fazer 4, 5 destinos. Quer dizer, isso aí é bastante completo para um turismo que um passageiro amanhã venha fazer. Um conselho para quem quer entrar no turismo agora: fale inglês, fale línguas. Isso é uma coisa desde Varig, né? Conheça geografia. E, logicamente, você vai começar por baixo, né? Você vai começar como atendente, porque turismo, para você começar, você pode começar como eu comecei na aviação. Hoje você tem aí muitas agências de viagens que você pode ter oportunidades. Hoje aqui, por exemplo, na Costa Cruzeiros, nós temos aí 90 pessoas no call center, né? Então é sempre uma oportunidade. E aquilo que eu digo também é o seguinte, quer dizer, não esqueça que você está sendo sempre observado por um supervisor, por um chefe, por um diretor, por um presidente. Então, o seu body language, a sua linguagem corporal, ela é muito importante. Eu quando vou a restaurantes, eu costumo olhar os garçons e tudo mais, e aí até digo para minha mulher, falei, aquele é uma pessoa que eu gostaria de ter trabalhando comigo. Em lojas que eu vejo pessoas, vendedores eficientes, eu digo, eu queria ter uma moça como essa trabalhando comigo. Então, oportunidades não faltam, agora depende da sua qualificação, né? E as portas vão se abrir automaticamente para você. Isso daí não resta nenhuma dúvida, e ter bastante força de vontade.